Portanto, neste vídeo nós vemos aqui de chapéu preto o senhor Salva Kiir Mayardit, que é o presidente do Sudão do Sul desde 2011, o ano em que o país tornou-se independente do Sudão. Portanto, o senhor Salva Kiir está no poder já há 14 anos, mas o senhor já é membro do governo há muito mais anos. Okay? E aqui de roupa branca e chapéu, não sei que cor é essa, tenho problemas de identificar as cores, mas deve ser cor de leite, branco, não sei. Mas de camisa branca é o senhor Yoweri Museveni, portanto, é dos presidentes mais velhos da África, está no poder desde 1986, portanto, ele está no poder já há 39 anos, estava a concorrer com presidentes do Camarões, presidente de Angola, o anterior presidente, ok? O senhor Yoweri Museveni. Portanto, quando esse senhor vai visitar o teu país, acredita que o teu presidente poderá ter a oportunidade de poder perguntá-lo o que é possível ficar, como é possível, o que é que eu faço para poder ficar no poder durante muito mais anos, ok? Não fique feliz quando esse senhor vier visitar o teu país, porque poderá dar conselhos de eternalização do poder ao teu presidente, ok? Mas o senhor Yoweri Museveni, portanto, que está no poder há 39 anos, que é o presidente do Uganda, chega no poder de uma via gloriosa, porque foi ele que combateu o regime autoritário de Idi Amin Dada, né? Aquele que foi um dos piores ditadores da África, o Idi Amin Dada. Ele chega ao poder, portanto, como sendo a esperança, sendo a revolução, portanto, ele era amado pelos ugandeses, ok? Até a altura em que ele percebeu que o poder era tão doce que não quis mais sair do poder. Portanto, foi quando ele chega, então, implementa a República, portanto, implementa a reforma econômica, portanto, vai trabalhando em prol do crescimento econômico desses países, do seu país, ok? Até a altura que ele percebe que o poder é muito doce e de lá nunca mais saiu. Desde 86, ok? Até hoje, nunca mais saiu. Vale aqui dizer que o senhor Yoweri Museveni, portanto, alterou a Constituição imensas vezes, portanto, é acusado de reprimir jovens e jornalistas, portanto, violação de direitos humanos, LGBT+, questões homossexuais, nem se fala no Uganda, okay? É um assunto completamente proibido, e o senhor voltou a ganhar as eleições em 2021 no Uganda. Portanto, o senhor Yoweri Museveni é um dos presidentes mais antigos no poder em continente africano. Por que razões isso acontece, Joaquim? E será que os ugandeses estão felizes tanto com o senhor Salva Kiir Mayardit e com o senhor Yoweri Museveni no poder? Não estão felizes, acredita? Não estão felizes porque nós olhamos aqui para os gráficos de IDH, ou seja, Educação e Saúde, nesses dois países irmãos africanos, para percebermos se de facto os países estão a crescer ou não, porque mais do que falamos aqui se de facto os sudaneses e os ugandeses estão felizes ou não com o senhor Museveni e com o senhor Salva Kiir. Eu vou aqui abrir o site para vermos aqui o IDH desses dois países irmãos e veremos se de facto estão ou não estão. Consegue ver aqui nesse ecrã grande? Não. A relação IDH no Uganda está a nível do 0,550, ou seja, a Uganda tem um índice de desenvolvimento humano médio, ou seja, há ainda muita coisa para se fazer nesse país em relação ao respeito de direitos humanos, acesso à educação, acesso à saúde, portanto, o salário das pessoas, ou então emprego e desemprego. Há muito trabalho para se fazer nesses países, ok? Portanto, logo está na linha ainda dos países pobres, ok? O Uganda. Isto para dizer que os ugandeses não estão felizes com o senhor Museveni, ok? Se nós vemos aqui o que se passa no Sudão do Sul em relação IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano, em relação a acesso à educação, saúde e salário e emprego, portanto, o Sudão do Sul é dos países está com média muito baixa, é 0,381, ou seja, faz parte dos países pobres, ou seja, o Uganda está melhor, ok? Há melhores condições de acesso à educação, à saúde, ao trabalho no Uganda em comparação ao Sudão. O Sudão está pior, ok? Então está em um nível baixo. Okay? Quer dizer que há muito mais trabalho para se fazer no Sudão. Atenção que o Sudão do Sul está em guerra desde que é independente, 2011 para cá, ok? Logo, a questão do conflito também contribui para que o índice seja muito baixo. Eu sei que você está curioso, você quer ver como é que está Angola em relação ao IDH. Estás sim curioso, estás curioso, senhora. Mas antes de dizer qual é o IDH de Angola, por favor, faz o like neste vídeo, meu chefe. Inscreva-te no canal, subscreva-se, a favor, ok? Por favor, ninguém ainda, s'il vous plaît, please, faz like neste vídeo. Ajuda o canal a crescer, paga o meu salário, ok? O canal está com mais de 110 inscritos, 1000 inscritos, ok? Falta você fazer parte daqui da família, se faz favor. Portanto, inscreva-te, que eu ficarei muito contente em ver-te aqui na lista dos 100 e tal mil inscritos que tem o canal. Boas!
Vou só aqui escapular um bocadinho e mostrar-vos aqui o IDH da Angola. Portanto, Angola está com o IDH em volta dos 591, médio, ok? Quer dizer, nem é um país pobre, é um país que está a crescer. E médio significa que Angola tem ainda muito trabalho a fazer em relação ao respeito dos direitos humanos, em relação ao acesso à saúde, em relação ao acesso à educação, em relação ao trabalho e emprego, ok? Angola há muito trabalho por fazer, está em índice de IDH médio, ok? Logo, o Uganda e Angola estão ao mesmo nível, apesar de que Angola está muito mais à frente, não é? Deixa eu ver aqui quanto que está o Uganda, 550, Angola está à frente do Uganda com 591, portanto, e o Sudão do Sul está muito mais abaixo, e aqui o Sudão do Sul, para aqui dizer que o país está em conflito desde que é independente, razão pela qual está com esses números aqui, ponto. Mas por que razão, Joaquim, os líderes africanos ficam no poder por tanto tempo? Fácil. Quando você comete muitos erros, faz muito mal a muita gente, você tem medo de deixar o poder. Sabes muito bem que fora do poder não vais conseguir resistir nem mais um dia. Medo da represália é um dos fatores que fazem com que os líderes africanos fiquem muito tempo no poder e vão alterando a Constituição. E alteram a Constituição por causa aqui da possibilidade de alterar. A primeira Constituição já é feita com base para promover a próxima Constituição, porque dá-se tanto poder ao presidente para que ele possa influenciar, okay, as pessoas dos poderes a alterar a Constituição nos próximos tempos. Enfraquece-se voluntariamente a oposição, coloca-se nos outros poderes, né, pessoas muito ligadas e dependentes do líder para que seja fácil amanhã alterar a Constituição. A base é o medo. Eu tenho medo de deixar o poder, porque eu fiz tanta coisa errada. Está aqui o presidente Mussolini, por exemplo, quando chegou ao poder, conseguiu derrubar o Idi Amin Dada, mas depois correu contra todos aqueles que faziam parte da equipa de Idi Amin Dada, ok? E por isso é que ele fez famoso, isso é que fez com que as pessoas o amassem no Uganda. Só que depois, quando percebeu que o poder era doce, por ter feito muita coisa ruim contra os aliados de Idi Amin Dada, também não podia deixar o poder. Como é que vou deixar o poder se eu fiz muita coisa má àquela gente? Se eu deixar o poder, as pessoas vão me retalhar, ok? Logo, precisou ir alterando a Constituição até eu estar 39 anos no poder, ok? Ponto. Também, pelo efeito normalidade no continente. Então, no continente é normal os líderes irem alterando a Constituição. Portanto, se eu vejo que o país vizinho alterou a Constituição, outro me alterou, também o outro alterou, quer dizer, ninguém me vai punir, ninguém me vai sancionar no continente, porque é um habitué no continente. Então, aqui, o fator, vai lá, normalidade no continente, alterar a Constituição para permanecer no poder, e em África temos muitos casos, ok? A razão pela que faz com que os líderes africanos fiquem no conforto disso. O que não se vê muito na Europa. Por quê? Porque não é habitué. Eu quero alterar a Constituição para permanecer mais tempo no poder, mas eu olho para os lados, vejo que os meus vizinhos não estão a alterar. Se eu alterar agora, me vão isolar. Okay? Logo, é muito mais fácil em África os líderes alterarem a Constituição para renovar o tempo de mandato, para renovarem mais um mandato e tempo de idade para ser presidente, e isso os leva mesmo até ao último dia das suas vidas. Ponto. Depois, claro, muitos deles não conseguem viver sem o poder, porque o poder vicia, habitua, e o poder leva também a cometer muitos pecados, ok? A razão pela qual eu aqui falei sobre a questão ligada ao medo. Depois tem aqui a questão ligada ao legado colonial, né? Os nossos países, os líderes que governaram nossos países depois da independência, seguraram o poder como sendo nós somos os donos desse país, porque somos nós que conseguimos trazer aqui a independência. Somos nós que temos aqui a independência. Sem nós, ninguém mais poderá governar esse país. Então, eles sentem-se os donos do país, os donos do poder. Okay? A forma como a independência se foi dada, a forma como fomos colonizados, depois nos deram o poder, ou conseguimos o poder. Então, há aqui um legado de autoritarismo. Okay? Até porque também em muitos países africanos o poder foi entregue a um ou outro grupo. Em outros países, claro, houve eleições, mas, na sua maioria, o poder foi entregue a um outro grupo. Por exemplo, a forma como nós herdamos o poder colonial é uma forma autoritária, faz com que eu não consiga entregar a mais ninguém, principalmente alguém que não lutou contra o fim da colonização no meu país. Logo, eu me sinto apenas o único dono do poder, o único capaz de governar o país, como víamos e líamos muitos elogios em Angola, por exemplo, quando diziam que quando alguns diziam, né, claro, na graxa, que o presidente Eduardo dos Santos era o enviado por Deus, nós respiramos o ar que respiramos, quando foi criado pelo presidente, não há ninguém mais capaz de governar Angola, senão aqueles elogios que nós ouvíamos, aqueles elogios exacerbados que nós ouvíamos
de muitos comentaristas na televisão e nas rádios. Ponto. Depois, claro, a nível de consequências, porque nada fica aqui impune, ok? Como consequência disso, quando um líder fica muito tempo no poder e não consegue mesmo inovar, porque está preso naquele hábito, é porque ele também precisou criar muitos corruptos. Precisou criar corruptos para que esses corruptos o possam apoiar no poder. Okay? E falando em apoiar no poder, também alguns líderes não conseguem sair porque o próprio partido lhe obriga a ficar no poder. Eu lembro ainda, o presidente José Eduardo dos Santos ter dito uma vez, em entrevista, que eu, muitas vezes quis sair, mas não me deixaram sair. Eu nunca quis permanecer no poder tanto tempo. Muitas vezes quis sair, mas não me deixaram sair. Às vezes também há uma pressão interna que te mantém mesmo ali, porque se você sair, muitos dos nossos compromissos nacionais e internacionais vão para água abaixo. Okay? Há muitos negócios que giram em volta da tua posição ali no poder. Okay? Mas como eu estava a dizer, claro, quando se fica muito tempo no poder e porque também se criou uma equipa de muitos corruptos também à sua volta, o que vai acontecer é que o país não vai crescer e os melhores cérebros do país começam a fugir. A razão pela qual a África tem muitos cérebros bons na América, muitos cérebros bons na Europa, e a contribuírem para as economias europeias e americanas. Porque esses cérebros queriam desenvolver coisas na África, mas não há estrutura para isso, logo preferem emigrar. Ponto. Depois, claro, há aqui um desrespeito total, não é, das pessoas aos líderes. Olham, as pessoas começam a ter apenas medo do líder e não respeito. Não há inspiração nenhuma. O líder não me inspira, o líder me dá medo. Quando o líder passa, ele tem que ficar a 1000 km de distância, porque ele assim, dá medo, não é? Porque se mesmo a sua equipa, os seus cordões vários, dá medo. As pessoas têm medo do líder e não respeito pelo líder. Razão pela qual, quando o líder vai-se embora, as pessoas batem palma, fazem festas e assim acaba-se o legado do líder. Depois, claro, surgem muitas guerras, como é o caso mesmo do Sudão do Sul, como é o caso do Uganda, que também tem muita presença na RDC. Portanto, muitos países africanos, né, onde os poderes foram tomados por meio da colonização, também existiram períodos de guerra civil. Okay? Você conhece muitos países que têm como exemplo, ok? Depois, claro, a corrupção é necessária para que o líder fique no poder durante muito mais tempo, ok? É preciso alimentar, enriquecer alguns para que eu fique no poder durante muito mais tempo. A corrupção é indispensável neste ambiente, ok? Depois, claro, surge aqui um certo distanciamento entre as grandes potências e nós africanos, ok? Os europeus querem estar fazendo negócio connosco, mas querem distância. Os europeus querem fazer negócio connosco, mas querem distância, não querem ter ligações muito estreitas, ok? Você é meu parceiro econômico, mas fica lá, tá bem? Porque isso contagia. Porque depois eu vou cometer corrupção no meu país por causa de você. Há muitos casos de corrupção que há na Europa, na América, com ligações em África. Tráfico de droga e não só. Portanto, por isso cria distância. Gosto de ti, preciso do teu petróleo, do teu ouro, do teu diamante, mas de ti quero distância. Não fiques aqui comigo durante muito tempo, ok? Ponto. E depois, claro, também queria aqui uma certa desvalorização, um certo desrespeito a nós, a todos nós, desde os líderes até a população. Razão pela qual, quando um africano vai para a Europa ou para a América, não é respeitado. Porque nos igualam o comportamento dos nossos líderes. Quando chegas no transporte, uma senhora branca coloca aqui a sua mochila guarda porque acha que eu vou roubar. Porque sabe que lá vocês lá todos roubam. Vocês lá estão pobres porque vocês roubam. A minha mala vou colocar aqui, porque senão vai roubar. Porque você aprendeu com o teu líder a roubar. Perceber? O negro na Europa, tido como alguém que rouba, isso também é em rescaldo aos nossos líderes. Está a perceber a questão? Não é só porque não, já um jovem negro roubou, não. Vocês lá roubam-se muito. Portanto, eu não confio em você. Está a perceber a questão? Depois, também, claro, a forma como nós chegamos na Europa, em sentido de total fragilidade. Você vê que os asiáticos chegam na Europa e na América e empreendem. Os negros chegam na Europa e na América procuram trabalho. Nós chegamos em situação de total fragilidade, tudo também em função da forma como nós somos geridos, governados lá de onde nós viemos. Para terminar, é claro, uma completa vergonha para os líderes, para os países africanos, porque esses senhores ficam no poder durante todos esses anos para simplesmente fugirem da represália em função daquilo que eles andaram a fazer quando eram big bosses. Mas o like, qual é a tua opinião em relação a esse episódio de vermos líderes africanos a urinarem-se, a mijarem-se e não conseguirem sair do poder, porque tudo em função do seu legado histórico, que é realmente muito sangrento muitas das vezes.